Graça e paz, meus irmãos. Amém. 1 Coríntios, capítulo 11, vamos continuar e terminar o capítulo 11. Nós vamos ler do verso 17, mas a nossa exposição será do verso 27 até o último verso, o verso 34. 1 Coríntios, capítulo 11. Epístola de Paulo aos Coríntios, a primeira epístola, verso de número 17 ao verso número 34. Nossa exposição será somente do 27 ao 34, mas vamos contextualizar, lendo todo o capítulo, que diz o seguinte, a palavra do Senhor. Mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado de que, quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês, e eu, em parte, acredito que isso é verdade. E é até necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque, quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e enquanto um fica com fome, o outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto, certamente, não posso elogiá-los. Porque eu recebi do Senhor, que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo e, assim, coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for aí. Ó Deus, Tua palavra, Senhor, revelada, Tua palavra inspirada, que ela seja, ó Deus, conhecida e entendida para louvor do Teu santo nome, ó Deus. Te pedimos, ó Pai, que somente Tua voz, Sua voz santa, maravilhosa, eterna, a única capaz de revelar os segredos dos nossos corações, a única capaz de nos levantar, a única capaz de nos alegrar, nos exortar, nos trazer vida. Sim, Senhor, que seja a Tua voz ouvida nesta manhã de domingo, poderosamente, Senhor, para louvor do Teu santo nome. Em nome de Cristo. Amém. Podem sentar, irmãos. Quando olhamos para as histórias do Antigo Testamento, somos inclinados a pensar que são velhas histórias que não têm nada a ver com a gente. Por causa disso, é natural que olhemos para a vingança de Deus sobre os pecados do povo e pensemos: Deus não age mais dessa forma, estamos na graça.
Claro, então, que a gente se sente uma geração privilegiada, intocável, que por mais que se desobedeça a Deus, pensamos, vamos sair ilesos. Por isso que transformamos ousadia e libertinagem. Transformamos o culto numa manifestação de nossas paixões, alegrias, interesses desviados da verdade, sem temer nem um pouco, mesmo conscientes que o solo na qual pisamos é santo. E num suposto espírito de adoração, esquecemos que Caim teve sua oferta rejeitada, que muitos foram mortos por causa do culto falso diante do bezerro, e Nadab e Abiú faleceram devido ao fogo estranho. Sem princípio, igreja, todo culto é idólatra. Mas Paulo sabia muito bem que esses exemplos, embora antigos, deixam um princípio importante. Deus continua punindo o seu povo rebelde. Por isso chegou a alertá-los, para que não desobedecessem. Pois o que aconteceu anteriormente deveria servir de exemplo. E se você duvida disso, a igreja de Corinto não poderia duvidar, pois, por distorcer o significado da ceia, já sepultava cadáveres abatidos pelo juízo de Deus, porque o Senhor já punia a igreja por causa do falso culto. Após então exortá-los sobre os papéis na igreja, as orientações de Paulo seguiram para tratar sobre a Santa Ceia. Primeiro ele denunciou o problema, havia divisões na igreja em torno da ceia, conforme vimos. Após denunciar o erro, Paulo relembra a verdade que havia ensinado. A ceia instituída por Cristo tinha dois elementos que, separados do uso comum, representavam aquilo que havia de mais glorioso para o homem, a obra da redenção. Então, participar da ceia significava, como Paulo deixou claro, estar unido a Cristo e ao corpo, se alimentando dos benefícios da cruz, proclamando ao mundo a mensagem de redenção aos homens e, claro, com a expectativa santa de contemplar o retorno daquele que havia morrido, daquele que nos salvou. Mas, como vimos, embora tivesse sido instruída, a igreja desviou-se da verdade. E a ceia deles, que supostamente honrava ao Senhor, está, na verdade, desonrando-o de duas maneiras. Em primeiro lugar, como vimos, os que têm estavam abusando dos que não têm. Consequentemente, em segundo lugar, eles distorciam o significado da ceia e abusavam do próprio corpo do Senhor, dividindo o corpo. A função da parte de hoje é advertir a igreja sobre as consequências terríveis desse desvio, que já estava acometendo a congregação. Veremos, consequentemente, que a participação indigna na hora da ceia transforma o profano em criminoso. E com isso, Paulo adverte que se faça um autoexame, evitando incorrer no juízo já presente na igreja. Isto é, a igreja de Corinto não saiu ilesa de uma adoração falsa, não saiu ilesa de distorcer a ceia do Senhor. Então, para que a gente também não caia nesse mesmo juízo, vamos considerar as advertências de Paulo a partir de agora. Volte seus olhos para o verso 27, e ele diz: por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Após denunciar o erro, Paulo instruir a igreja a forma correta de celebrar a ceia, conforme as instruções do próprio Senhor. Agora, com uma enfática conjunção conclusiva, por isso, a preocupação de Paulo tem relação direta com os abusos cometidos na mesa do Senhor. Como já ficou esclarecido, a visão que ele nos apresenta é que há uma divisão muito enfática diante da mesa, pois ao pé da cruz isso não pode acontecer, porque ao pé da cruz todo o solo
é igual para todos. Ele alerta, então, que a prática deles os torna culpados do corpo e do sangue. O adjetivo que Paulo usa no texto grego, o adjetivo culpado, ele tem uma conotação jurídica e ele expressa uma responsabilidade legal. Ou seja, aquele que é culpado, juridicamente falando, terá que prestar contas do seu ato, do seu delito ou da sua ilegalidade. Nesse caso, o que Paulo está dizendo é que ele é réu, que ele é culpado, porque o seu ato é contra o próprio Cristo. Neste caso, o Senhor é ofendido nesse delito. Considere então que Paulo está deixando claro aqui um princípio importante. O pecado da igreja, irmãos, era partidarismo, mas o ponto apostólico é que, se achegar à mesa de forma errada, distorce o significado dela. Consequentemente, diz ele, aquele que profana o sacramento, aquele que vai indignamente em direção ao sacramento, assume a responsabilidade diretamente da morte do Senhor. Imagine assim, que profanar o sacramento, que comer e beber o sangue de forma indigna, coloca-os no mesmo nível dos traidores ímpios que agiram ativamente em favor da condenação do Mestre. Essa é uma questão importante, uma vez que nós perdemos e não consideramos ou não estamos conscientes de tamanho juízo. Muitas vezes, desconsideramos tão gravemente essa verdade que, em vez de nos achegarmos à mesa como ovelhas esfomeadas, agimos como animais em busca de sua presa. E quando pensamos que nos alimentamos, Paulo está dizendo, nós saímos como réus sentenciados, por havermos destroçado entre os dentes aquele que se ofereceu para nos alimentar. Endurecidos pelo nosso pecado, seguimos em frente como se nossas almas estivessem contentes, quando, na verdade, ao provarmos da ceia indignamente, saímos feridos, mas endurecidos e sentenciados como criminosos na mira do juízo divino. Você já considerou o fato de que podes estar se aproximando da mesa do Senhor como um criminoso? Isto é tão grave que Paulo diz no verso 28, observe, que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Diante da acusação de se tornarem responsáveis pela própria morte do Mestre, Paulo diz que cada um deveria se examinar antes de comer o pão e beber o cálice. O termo examinar, ele tem um sentido no texto grego de pôr a teste, de provar alguma coisa. Paulo, inclusive, usou esse termo anteriormente no capítulo 3, verso número 13, para falar de um fogo que provará qual é a obra de cada um. Isto é, o fogo externo é responsável por examinar a qualidade da obra. Mas Paulo aqui usa esse termo da mesma forma como ele usou em Gálatas capítulo 6, verso 4, não para falar de um ato externo que julga aquilo que é interno, mas aqui Paulo usa o termo para falar de um autoteste, uma alta investigação, uma análise profunda de quem nós somos. Ele chama a igreja a um comportamento digno da mesa, porque o que faziam desmente o evangelho que afirmavam abraçar. Portanto, antes de participarem da refeição, Paulo diz, devem se examinar quanto às suas atitudes como corpo e com o corpo. Não pode haver, Paulo diz, um passo em direção à mesa, sem que antes tenhamos percorrido a consciência, investigando a legitimidade de nossas vidas. Diante da mesa do Senhor, não podemos entrar em coma, não podemos esquecer de quem nós somos. Precisamos, com isso, despertar o nosso entendimento, em primeiro lugar, que, como já vimos, a ceia, ela ultrapassa a materialidade dos elementos. Pão e vinho se afastam do uso natural
como nós já percebemos, para representar a obra redentiva realizada por meio dos sofrimentos, morte e ressurreição de Cristo. Nesse caso, irmãos, quero, uma palavra pastoral, dizer que, considerando a recente mudança de suco de uva para vinho, estamos, na verdade, buscando a cada dia sermos mais bíblicos, pois o vinho sempre foi vinho e as Escrituras sempre ordenaram o vinho. É verdade que alguns podem ter um passado alcoólatra ou experiências tristes na família com o alcoolismo, mas o alcoolismo também era um pecado na época de Cristo. Teria então Cristo sido insensível, uma vez que o alcoolismo também seria um pecado de sua época? Claro que não. Se um cálice minúsculo de vinho lhe leva ao pecado, o problema não é o vinho, mas seu coração, que ainda está sob o domínio dele. E a ceia é para convertidos, não para ímpios dominados pela bebida. E lembre-se, se alguém se priva do vinho ou do pão por questões particulares, não considera o que ele representa e acaba sendo idólatra de si mesmo. Quando alguém despreza um cálice de vinho por questões secundárias particulares, não considera o que ele representa. Ainda diante do que Paulo disse, preciso alertá-lo sobre uma prática comum, inclusive percebida em nosso meio. Quando Paulo está a falar sobre o autoexame, alguns agem autonomamente privando-se do sacramento, participam do culto, mas em razão de algum pecado cometido, pensando eles que achando-se indignos, se recusam a provar do sacramento. Mas essa questão não tem lógica e quero exortá-los a não agir dessa forma. Qual parte do culto é menos importante? O culto todo é santo, assim como é santo todos os elementos dele. Então, como posso participar de todos os elementos, todos os meios de graça, mas autonomamente me recuso a participar do sacramento? A lógica, então, deveria ser o seguinte: se você é indigno do sacramento no culto, você também é logo indigno do culto. Logo deveria tapar o ouvido para não ouvir a pregação, nem entoar louvores, muito menos ofertar. Em resumo, se essa for a lógica, nem para cultuar você deveria estar. Porque quem se priva do sacramento é indigno também de todos os elementos. Que isso fique bem claro. Mas o importante, irmãos, é entender neste momento que a ceia é para pecadores de fato. Paulo não está querendo despertar a consciência além dos limites da nossa natureza. Ele não está querendo privar pecadores da graça. O sacramento é graça para pecadores. Pecamos e iremos pecar. E, como diz João, se não considerarmos essa realidade de que somos pecadores, nós somos mentirosos e a verdade não está em nós. Porém, o próprio João diz que a cruz que matou o Redentor também o exaltou como um advogado. E por isso temos ousadia para tocar nos elementos. Pois não é a nossa justiça, mas é a justiça de Cristo em nossas mãos, a justiça dele que é imputada sobre nós. Óbvio, então, que Paulo, quando fala de um autoexame, ele tem tratado algo muito mais desonroso. Ele já havia instruído a igreja sobre a ceia, mas eles continuavam desonrando o sacramento. Nesse caso, será que há um leve vestígio de fé vigorosa ou de arrependimento autêntico no coração deles? Esse é o ponto. Conforme vimos, o termo usado por Paulo imprime a ideia e uma séria advertência de que o autoexame exige um rastreamento além de um pecado em particular, mas de uma vida inteira. Imagine que você sabe que tem um câncer e contra ele tem lutado, mas se você tem ele espalhado pelo corpo, é sinal de que as coisas estão ruins, e se você não trata deles, as coisas pioram. Da mesma forma, não é se você tem um pecado, mas se ele está espalhado pela sua alma. Então, o autoexame é uma reflexão profunda, é uma tomografia com contraste de alma para rastrear qualquer indício de metástase
pecaminosa. Com base nisso, a reflexão que de fato deve permear nossa consciência é sobre quem de fato somos quando nos aproximamos dela. Somos réus ou somos servos? Somos alguém lutando para servir o Mestre em obediência, mas por vezes falhamos? Se é esse nosso caso, somos servos pecadores que se achegam à ceia para encontrar graça, esperançosos de que um dia haverá uma liberdade plena. É gozo para nossa alma, pois ao comermos, pregamos para nós mesmos a esperança de que um dia estaremos libertos. Mas se professamos receber a Cristo, ao mesmo instante que estamos sob o controle de Satanás, somos réus, criminosos que crucificam Cristo. E quando observo o cenário imoral da igreja evangélica e de muitos tantos que confessam a fé em Cristo, não duvido que temos mais réus do que servos. Talvez o seu problema, meu irmão, não seja um pecado, mas uma vida de pecado. Penso que em muitos casos o pecado já se alastrou de tal forma que muitos caminham anestesiados em seus delitos e por isso são tão profanos quando se chegam aos elementos. Eles comem do sacramento, mas durante a semana vivem nos banquetes de Nabucodonosor, bebem de uma água limpa, mas durante a semana logo correm em direção aos porcos. Por isso se faz necessário, Paulo diz, um autoexame, não um simples exame dominical, mas é um check-up diário para investigar se você de fato vive como servo ou como um réu, pois a mesa do Senhor não tolera desobedientes ativamente rebeldes. Por isso Paulo segue dizendo, veja o verso 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Por que devo realizar o autoexame? Sem isso é possível que esteja experimentando juízo, assim como, inevitavelmente, a noite segue o dia, o juízo segue os inconsequentes. Pense, irmãos, como isso é muito importante. O que se exige aqui, Paulo, não é uma fé perfeita, um arrependimento perfeito. Como estamos cientes, somos pecadores. Entretanto, se almejamos pela justiça divina, nos humilhando em plena consciência, Cristo nos convida como um bom anfitrião para nos alimentar à mesa e saciar nossa alma de graça e esperança. Por quem Cristo morreu, senão por tal criatura? O sacramento é o sinal que Deus penhorou a sua mais preciosa joia ao nosso favor. Quando nos achegamos à ceia, conscientes disso, lançamos os nossos pecados sobre Cristo e com isso nos livramos deles, lançando-os nas profundezas do esquecimento. Quanto mais sedentos, mais devemos buscar e descer ao poço de Siloé, pois a fé genuína conduz um homem de mãos vazias, buscando do Senhor um prato de comida, pois até as migalhas que caem da mesa saciam. Por outro lado, a hipocrisia de uma vida sem exame, ao degustar do sacramento, ela não recebe nenhum sabor na alma. Sim, ele se torna como Caim matando Abel, e quando a alma dele deveria se encher de conforto, sua vida se torna um alvo da ira de Deus. Quem não visita a consciência será visitado pelo juízo divino. Quem não lava as mãos antes de pegar a comida azedará os elementos. Água viva na boca de um homem morto perde toda a sua virtude. Por isso Paulo continua no verso 30 dizendo o seguinte, veja comigo, é por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem.
O veredito já começou a ser executado no meio deles, pois Paulo diz que muitos já estão fracos e doentes e vários que já adormeceram. Interessante, o termo grego para adormecer é morte. Deus estava matando alguns. A imagem aqui é bem significativa e sugere que havia algo de juízo progressivo. Fica claro então, irmãos, pelo que parece, que a igreja estava sendo tomada por enfermidades e mortes. Seria natural que tratassem essa questão com naturalidade, pois enfermidade e morte são realidades comuns na nossa existência. Adoecemos e um dia nós vamos morrer. Isso é um fato. Mas aqui Paulo deixa claro que esse vendaval sobre a igreja está sendo soprado por Deus. É a visita do juízo divino. Confesso, irmãos, eu fico de cabelo em pé quando enfermidades começam a assolar nosso meio. Será que não devemos nos preocupar? Será que é só uma mudança de clima? Será que é só o resultado de algumas questões de saúde pública? Ou estamos sentindo o sopro divino em virtude de estarmos com as mãos sujas diante da mesa? Ainda pode se indagar, mas ninguém está morrendo, pastor. Sim, é verdade. Não morrendo fisicamente, mas a pior morte não é a física, é a silenciosa que acomete a alma. Quantos zumbis espirituais, The Church Walking Dead, não caminham entre nós? Quantos pensam que estão vivos, com fama de vivos, mas como a igreja de Sardes, estão mortos, por não se examinarem, considerarem a forma como estão vivendo, pensam que se alimentam da ceia como Popeye no espinafre, mas estão se envenenando, Paulo diz. A ceia, para alguns, tem se tornado um ato de suicídio. O pão azeda na boca, o vinho amarga na garganta, enquanto a alma apodrece na escuridão. Por isso que os puritanos sempre exaltavam a prática da meditação. Os puritanos tinham a prática da meditação como algo corriqueiro. James Packer escreve: sabendo que eles próprios eram criaturas de raciocínio, afeições e vontade, e sabendo que o caminho de Deus para o coração humano à vontade é através da cabeça humana à mente, os puritanos praticavam a meditação discursiva e sistemática em todo o escopo da verdade bíblica, conforme viam-na sendo aplicada a eles mesmos. De forma similar, Orton Davis descreve a meditação puritana como o mover das questões intelectuais ao exercício das afeições do coração, a fim de libertar a vontade humana para se conformar a Deus. Através da meditação, eles pensavam: os assuntos sagrados são sentidos na alma. Um vislumbre da majestade de Deus produz temor e amor. Um senso de severidade do pecado produz tristeza e ódio. Um gostinho da beleza de Cristo incita prazer e desejo. As verdades do Evangelho produzem aquilo que os puritanos chamavam de uma mentalidade celestial. Ou seja, a pessoa com uma mentalidade celestial fica absorvida nas coisas divinas, distante do mundo e em profunda comunhão com Deus. Seu objetivo é meditar naquele estado, atando o seu coração tão próximo de Deus que tudo o mais empalidece e se torna insignificante. Isto é, este aquecimento, o despertar das afeições levam a uma elevação e um fortalecimento da resolução da vontade contra aquilo que é mal para o que é bom. As afeições dos nossos corações, pelo caminho da meditação, são afetadas quando o seu objeto está diante delas. Se amamos uma pessoa, o amor é excitado pela visão dela, ou qualquer coisa que se lembre. Se odiamos alguém,
nosso sangue ferve muito mais contra ela quando estamos diante dela. Os puritanos diziam, ao meditar nas verdades divinas, o amor é direcionado ao supremo bem, que é Deus, e o ódio ao supremo mal, que é o pecado. Como resultado, a vontade fica resoluta em buscar a Deus e abandonar o pecado. E para os puritanos, isso se revela em piedade, conformidade à vontade de Deus. Joel Bick observa, um estorvo para o crescimento entre os cristãos hoje é o nosso fracasso em cultivar o conhecimento espiritual. Falhamos em dar tempo suficiente para a oração e leitura da Bíblia e temos abandonado o tempo para a prática de meditação. Dado este fato, faríamos muito bem nos retirarmos frequentemente para fazer algumas meditações que despertem a alma. Lembrando que, como diz Provérbios, capítulo 2, verso 5, se a buscares como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Talvez essa ausência de uma reflexão profunda que escave o mais duro terreno de nossa alma seja o fato de que muitos pensam e se consideram cristãos por uma coisa ou outra que religiosamente praticam. Mas pelo fato de não se examinarem, se tornaram insensíveis e confundem o chorume do lixo com lágrimas. Se aqueles que se achegaram a Cristo dizendo, Senhor, Senhor, nós fizemos muitas coisas em Teu nome, tivessem parado, meditado sobre a forma como viviam, não teriam sido surpreendidos com apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Quantos não eram assim ou não serão assim, pensando que foram amados, mas por causa de uma vida de pecado, nunca refletindo sobre a real situação, foram separados para a destruição. Porém, observe o que Paulo diz no verso 31 e 32. Ele diz, porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, não para sermos condenados com o mundo. O versículo 31 é a sentença condicional que transmite o sentido contrário aos fatos. Se a igreja tivesse sujeitado a um autoexame completo, não receberia um julgamento. Mas o próprio Paulo interpreta para nós o sentido de julgados. Ele não diz que Deus nos castiga, e sim que Deus nos disciplina. Ele castigou seu filho, que carregou nossos pecados sobre a cruz, e com a sua morte fomos renovados, e os pecados foram removidos. Se Deus nos punisse, Cristo não teria carregado todos os nossos pecados. Mas Deus não punirá os dois, Cristo e nós. Se Deus nos punisse, Cristo não teria levado todos os nossos pecados. Paulo disse, Deus nos disciplina para podermos nos voltar a Ele em penitência completa. O juízo, no caso, que Deus estava derramando, é um pedido de Deus para que se arrependam. E Ele nos disciplina, porque nos trata como filhos, como Paulo diz, para não sermos condenados com o mundo. Juízo, neste caso, não é igual à condenação. Deus deu um aviso em tempo, mas a perdição é uma sentença irrevogável. Então, irmãos, se deixarmos de atender à advertência que Deus graciosamente, por mais dura que seja, nos envia, teremos que enfrentar a maldição e pereceremos como o mundo dos incrédulos endurecidos.
Aqui então reside uma clara advertência sobre o convite para aqueles que se esquivam do exame, passem a fazê-lo. Claro, se continuarmos a nos aproximar da ceia de forma imunda, nosso lugar não será entre os limpos, mas entre os sujos, reservados para a perdição. Por isso que, conforme disse Paulo, por vezes é necessário expulsar da igreja, afastar do sacramento aqueles que estão em pecado, para ver se eles se arrependem. Nesse caso é preciso que a pessoa coloque sua alma diante do espelho e veja se de fato está em Cristo. Você está em Cristo? Você de fato é servo de Cristo? Caso contrário, essa momentânea disciplina será endurecida com punições eternas. Se aproximar da ceia com as mãos sujas e não refletir sobre a sujeira é banalizar a graça, e a condenação será o único cálice que você terá que tomar para sempre. Diante disso, Paulo resume dizendo, verso 33 e verso 34. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for aí. Esses últimos versos, Paulo resume seu discurso sobre a ceia do Senhor. Como fiel pastor, ele dá aconselhamento prático que os ajudará a corrigir as práticas em suas festas de confraternização e na celebração da comunhão. O conselho de Paulo é para que eles convertam os pensamentos e palavras em ações. Se os coríntios se examinarem devidamente com respeito à sua conduta nas reuniões comunais e então se arrependerem, devem fazer reparação visível em futuras reuniões. Quando se ajuntarem para a refeição, Paulo está dizendo, em comum nessas reuniões, devemos ter em vista que as reuniões não estão para nutrir o corpo físico, mas a ceia do Senhor deve ser observada e esperada, porque ali há muitos em torno da mesa. O verbo grego usado por Paulo, esperar, literalmente significa eu espero por, tem ocorrido várias vezes no Novo Testamento e sempre tem o mesmo sentido. Paulo esperando por Silas e Timóteo em Atenas, e o lavrador esperando pelas chuvas de primavera e outono, e o versículo 21 apoia essa intenção, onde Paulo lamenta a falta de paciência da parte da igreja, que deixavam de esperar por seus irmãos em Cristo. Aqui ele quer que expressem amor genuíno, o verdadeiro arrependimento será demonstrado pela forma como os ricos agora irão tratar os pobres e os pobres irão tratar os ricos. Quando se reunirem para a ceia, os coríntios precisam reconhecer que a intenção é receber nutrição espiritual em vez de uma nutrição física. Paulo está exortando, não confundam comida com os elementos. Não confunda as necessidades espirituais com questões físicas. Ele diz, se alguém está com fome, que coma em casa. Com essa palavra, alguém, qualquer pessoa, ele se dirige a todos os membros da igreja de Corinto, tanto aos ricos como aos pobres. E ele dá a entender uma separação clara, que não pode acontecer uma mistura entre a festa de confraternização e a celebração da Santa Ceia. Ele diz aos coríntios, comam e bebam em casa, e assim reforça sua observação sobre o que significa a ceia. Eles devem saber que participar do pão e do cálice na comunhão
tem o propósito de satisfazer não a fome física, mas sim o desejo espiritual de comunhão com Cristo e o seu povo. Se o Corinto, ou se a igreja de Corinto fizer essa distinção corretamente, Paulo diz: não irão incorrer na condenação de Deus. Nesse capítulo, Paulo tratou da conduta apropriada do adorador, tanto nos cultos como na observância da ceia. Esses assuntos provavelmente não foram mencionados na carta que Paulo havia recebido, mas ele estava bem a par da situação de Corinto. E ele via a vantagem de dar suas instruções por escrito, para que elas fossem registradas. No final, ele diz que algumas coisas ele iria tratar, mas não por carta, mas pessoalmente. Então, irmãos, para nós fica a exortação da necessidade de arrependimento. Esse é o primeiro caminho depois de um autoexame. Deus espera que o seu povo, ao conhecer a verdade, siga em direção correta. Você está conhecendo a verdade? Você bate no peito e diz: agora eu estou ouvindo o Evangelho, agora eu estou crescendo em conhecimento, já tenho lido muitos livros, mas a sua direção tem mudado? Você tem vivido de forma diferente, conforme tanto conhecimento que você tem adquirido? Você tem se curvado a todo esse conhecimento e tem meditado neles ao ponto de rastrear a sua vida e dizer: eu preciso mudar aqui, eu preciso refazer o meu caminho, eu preciso refazer a direção da minha vida, eu preciso revitalizar a minha alma. Será que isso tem acontecido? Será que, de fato, você tem meditado nessas verdades tão profundas que você diz conhecer, ao ponto de sua vida ser movida em direção a elas? Será que podemos pensar que você, pelo fato de agora estar conhecendo mais teologia, tem procurado tocar os céus de forma diferente? Será que sua alma anseia pelo culto, pelas coisas espirituais? Ou continua do mesmo jeito, não muda nada? Caso contrário, se você não mudar, vai ter que conviver com a disciplina. Por que será, irmãos, que tantos só vivem doentes? Por que será que tantos só vivem cheios de problemas? Por que será que a vida de tantos não dá folga? Por que será? Talvez seja só a circunstância da vida. A vida é assim dura. Mas não podemos desconsiderar que muitas vezes isso é a voz do divino disciplinando seu povo. Resta-nos olhar e entender aqui que a ceia não fala somente sobre mim, mas sobre o outro. Fala da nossa comunhão, da forma espiritualmente mística que nos unimos reciprocamente. E que devemos buscar o mesmo propósito, o mesmo destino, a mesma eternidade. É isso que buscamos. Quando a ceia é celebrada corretamente, não somente minha alma é satisfeita, mas o corpo. Isso mostra que no culto não são as minhas necessidades que estão em vista, mas as do corpo. O culto não é antropocêntrico, ele é corporativo e cristocêntrico. Não é sobre mim, mas é sobre um povo redimido. Claro, o autoexame dilui o eu, o orgulho, para humilhar-se num propósito maior. Sim, o autoexame nos leva a Cristo, lembrando que Ele compartilhou o cálice para nos unir nele. Como Cordeiro Pascual, Ele seguiu sua trajetória até ser sacrificado diante dos homens. E interessante, lá, nas mais profundas dores, 2 homens ao seu lado. Um, quando viu, quis provar daquele pão e daquele vinho, mas como malfeitor: se tu és o Cristo, salve a si mesmo e a nós também. Ele não refletira sobre nada que estava acontecendo. Ele não estava entendendo nada, mesmo tendo uma visão privilegiada. Mas do outro lado,
alguém faz um autoexame salvador. Você não teme a Deus? Ele continua: nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este aí, não fez mal nenhum. E assim disse: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Diante do mundo estava o alimento de Deus. Deus serviu o mundo com um alimento eterno. Era a mesa do Senhor diante dos homens. Era a mesa do Senhor posta para o mundo. Os dois homens viram a mesma mesa posta no madeiro, mas somente um deles reconhece que aquele corpo desfigurado, rasgado, ensanguentado, ferido, saciava a alma e que somente a justiça dele pode redimir. Não poderia ser diferente o final da história. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. O autoexame daquele que reconhece sua condição lhe deu uma mesa muito maior. Ele não só comeria daquele pão, mas ele comeria de um pão eterno. Nas crônicas de Cristo, seu corpo, seu sangue são o guarda-roupa para um novo mundo. Quando nos achegamos à ceia, a vida eterna é a promessa de um novo mundo. Claro, não por sermos impecáveis. O autoexame não é para nos orgulhar, mas para nos fazer humilhar. Lembre-se do que aquele malfeitor disse: lembra-te de mim. Jesus disse: fazei isto em memória de mim. Quando nos achegamos à ceia, mesmo que por vezes fracassados, não precisamos olhar para os elementos e dizer: lembra-te de mim. Devemos comer e dizer: ele lembrou-se de mim. E a qualquer momento estarei com ele no paraíso. Não somente eu, mas todos os que se examinam. Louvado seja o teu nome, Senhor. E obrigado pelas misericórdias do Senhor sobre nós. Obrigado. Frutifica, Senhor, tuas verdades em nossos corações, para louvor do teu nome, Senhor. Amém. Louvemos ao Senhor em resposta à sua voz.